Olá a todos, eu me chamo Bruno Pereira Toniolo. Gostaria de apresentar meu tema aqui no terceiro cibogo, que seria uso de geotecnologias para delimitação de susceptibilidade erosiva na unidade de negócio Oeste Sabesp. Os autores também são Darlan Colins da Cunha Silva, que é o meu co-orientador, e o Roberto Wagner Lourenço, que é o meu orientador. Eu faço mestrado em Ciências Ambientais pela Unesp Sorocaba. O Darlan, ele é professor doutor na Unesp de Registro, e o Roberto, ele é professor doutor na Unesp de Sorocaba. Então a gente sabe que a partir da segunda metade do século XX, a sociedade vem crescendo de forma desenfreada, causando muitos impactos ambientais negativos no ecossistema, causando assim uma degradação ambiental muito grande. Por causa desse consumo desenfreado dos recursos naturais, é preciso criar modelos de gestão para que se preservem os recursos do meio ambiente, segundo o Rush 2000. Então nós podemos ter vários impactos ambientais negativos que podem potencializar a fragilidade dos processos erosivos, como por exemplo, impermeabilização de solo exposto, supressão da cobertura vegetal, lixo difuso, descarte inadequado de resíduos sólidos, assoreamento e poluição de corpos hídricos e etc., conforme Padilha 2013. Spohr, em 2004, diz que a fragilidade ambiental é quando o ecossistema sofre algum risco natural, que é só o meio físico e biótico, que a gente chama de vulnerabilidade potencial. Quando você tem alguma transferência, uma interferência, alguma carga antrópica, do ser humano, aí é chamado de vulnerabilidade emergente, sendo que a vulnerabilidade já tem que estar associada a algum risco, e o mais comum na literatura seria aos processos erosivos. Padilha 2013 e Bezerra et al. 2016, eles falam que as variáveis que mais influenciam na fragilidade correspondente a processos erosivos são a declividade do relevo, a precipitação, o clima, o tipo de solo, que são as classes pedológicas, e a forma que a paisagem é ocupada, que seria o mapa de uso e ocupação do solo. Jensen, em 2009, afirma que o uso de sistemas de informações geográficas, o SIG, ele pode ajudar no mapeamento das áreas degradadas e fragilizadas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi fazer o mapeamento da fragilidade potencial e emergente numa porção da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que a gente chama de MO, com auxílio de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Então, falando um pouco sobre a área de estudo, a MO, que está do lado direito aqui da figura 1, ela tá localizada na região metropolitana de São Paulo, na face oeste, e ela é composta por 12 municípios: Pirapora, Santana, Barueri, Itapevi, Jandira, Osasco, Carapicuíba, Butantã, Taboão da Serra, Cotia e Vargem Grande. Tem São Paulo, porém São Paulo são dois distritos, que seria Butantã e Pirajussara. A Sabesp, a MO, a Unidade de Negócio Oeste, ela tem uma área de 1.035 km² aproximadamente, uma população de 3,5 milhões de pessoas, e ela opera 12 mil km de redes de água potável, 8 mil km de rede de esgoto. Esse termo unidade de negócio é classificado pelo limite administrativo entre os municípios e também de forma estratégica de acordo com o setor de abastecimento e a infraestrutura de rede existente pela companhia. Então, como foi baseada a metodologia? Ela foi baseada na proposta de Bezerra et al., 2016, e adaptada de Ross, Jurandir Ross, 94. Então, para compor esse mapa de vulnerabilidade à erosão, para a vulnerabilidade potencial, que é o meio físico, foram escolhidas a declividade, em graus, a precipitação, que é milímetros por ano, e a pedologia, que são as classes de solo. Já para o mapa de vulnerabilidade emergente, foi considerado o próprio mapa de vulnerabilidade potencial, que é o MVP, mais o mapa de uso e ocupação do solo. O software usado foi o QGIS Las Palmas 2.14. Em relação à atribuição de pesos,
para saber quanto que uma variável influencia na outra, nesse trabalho foi considerado que todas as variáveis têm os pesos iguais, ou seja, tanto para vulnerabilidade potencial como para vulnerabilidade emergente, foi escolhido a ponderação do tipo média aritmética, média simples. As variáveis, algumas estavam em formato vetorial e raster, mas todas elas foram convertidas em formato matricial, raster, e reclassificadas de 1 a 5, sendo que 1 é o risco, a fragilidade nula ou muito baixa, 2, fragilidade baixa, 3, fragilidade moderada, 4, fragilidade alta e 5, fragilidade muito alta. O sistema de coordenadas foi o SAD69, projeção cartográfico TM, Fuso 23S. Em relação às variáveis, que são os planos de informação PI, como eles foram obtidos? A precipitação ela foi obtida das isoietas do Brasil, na escala 1 para 5 milhões, do CPRM, na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, sendo que a série histórica dessas isoietas é de 1936 a 2006, e elas foram reclassificadas conforme Ross em 2012. A declividade ela foi obtida do modelo digital de elevação do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o Topodata, com uma resolução espacial de 30 metros, e foi reclassificado conforme Bezerra et al. Em 2016. A pedologia ela foi obtida também da CPRM, embora já exista uma versão mais atualizada, que é do Instituto Florestal de 2017, e também foi reclassificado conforme Ross. O mapa de uso do solo ele foi feito por sensoriamento remoto, por classificação supervisionada, usando imagem de satélite Landsat 8. Essas imagens são de 8 de novembro de 2018 e foram divididas em 5 classes, conforme eu vou mostrar nos resultados. Então aqui a gente tem um fluxograma que mostra as etapas do trabalho. Então foi feita a pesquisa literária, a obtenção dos planos de informação, foi feito o georreferenciamento e o recorte das variáveis. Para as isoietas, a gente usou o interpolador IDW, que é a ponderação universo da distância, para você ter mapeado a área inteira de estudo. Dessa interpolação foi feita o PI da pluviosidade. Daí depois do georreferenciamento você vai ter o PI da pedologia. Obtido o modelo de elevação, que é o INPE, pelo comando slope do QGIS, você vai ter um mapa de declividade em graus, em porcentagem. Do georreferenciamento você vai ter a classificação supervisionada, usando o algoritmo de máxima verossimilhança. Você vai ter o PI de uso e ocupação do solo. Tem nessas 4 variáveis, eu vou aplicar a média das imagens através da calculadora raster, que a gente chama de álgebra de mapas, e aí eu vou ter os mapas de vulnerabilidade emergente e o mapa de vulnerabilidade potencial, e a partir daí nós vamos ter os resultados. Então, os resultados. Aqui na figura 3 a gente mostra o mapa de variável da precipitação. A gente pode ver que a gente tem uma amplitude de 200 milímetros por ano, chove mais na feição sul, no município de Cotia. Em vermelho nós temos as isoietas, 1400, 1500 e 1600. Então, a situação pluviométrica da MO é caracterizada por chuvas mais intensas na estação do verão, entre dezembro e março, e chuvas irregulares e mais fracas durante o resto do ano, com uma variação de 1400 a 1600 milímetros por ano. De acordo com a classificação da fragilidade do Ross, a precipitação foi classificada com risco 3, que seria o risco médio. E a chuva ela afeta na erosão do solo, que é chamada de erosividade. Então essa erosividade vai determinar o efeito de enxurrada do escoamento superficial, que a gente chama de runoff, e numa média para MO você vai ter um valor de erosividade de 6.500 milijoules/milímetro por hectare ano, tá? Conforme o programa NET Erosividade de São Paulo. O mapa de declividade, você vai ter aqui uma declividade que vai variar de 0%, certo? Até
110% na MO. E aqui eu fiz a classificação, ó. Plano 0 a 3, suave ondulado, risco baixo 3 a 8, média, que é ondulado, de 8 a 20%, forte, que é o forte ondulado, de 20 a 45%, e montanhoso escarpado, mais do que 45%. A gente pode ver na MO que o que predomina seria declividade média, né, com uma declividade de 8 a 20%. Ó, tem aqui 52 mil hectares. A mais baixa é muito forte, que seria esse vermelho aqui, ó, na divisa de Pirapora com Santana, que é chamado Bairro do Suru, é uma cordilheira. Mas no geral, na média, seria o risco médio, né, que é uma declividade do tipo ondulado. Então a declividade média é de 16%, mínima de 0 e máxima de 110. As margens dos rios possuem relevo suave, geralmente, e em direções laterais das subbacias a declividade aumenta, que seriam as vertentes. Segundo Bezerra et al., as regiões planas facilitam a infiltração de água no solo, porém quando o terreno é inclinado, ocorre o efeito de sulcos, ravinas, bossorocas e erosão laminar, né? Então quanto mais íngreme o terreno, maior o efeito da erosão. Referente à pedologia, a MO só tem dois tipos de classes de solo, que seria o latossoro vermelho, que corresponde a 92% da área aproximadamente, que seria essas porções aqui, ó, na cor marrom. E você vai ter o cambisolo ápico, que seriam essas faixas aqui, rosa, azul escuro e azul claro, que seria o cambisolo ápico, que fica mais aqui na região de São Paulo e aqui na região de Cotia. Ele tem um risco 4 e corresponde a só 8% da área de estudo. Referente à Embrapa, você vai ter o fator de erodibilidade, que é o fator K, que também influencia na erosão. O latossoro vermelho, ele tem de acordo com a Embrapa, ele tem uma erodibilidade de 0,093756 tonelada por hectare dividido por milijoules por milímetro. E o segundo tem uma erodibilidade menor, que é 0,066372, tá? Então, os resultados. Aqui a gente vai ter também o mapa de uso do solo. Foram classificados 5 áreas. A área de hidrografia e espelhos de água, que seria um risco muito baixo, corresponde a 1.500 hectares. Risco baixo seriam as matas e as florestas, 35% da área. Risco médio seria pastagem e campo, corresponde a 25% da área. Risco alto seria solo exposto e áreas degradadas, correspondente a 9,32% da área. E risco muito alto, que seria a mancha urbana, que corresponde a 29% da área aproximadamente. A gente pode ver aqui, ó, em verde escuro, verde claro, são a vegetação, e o rosa aqui, a área urbana. Laranja, a gente vai ter o solo exposto. Em azul nós vamos ter os espelhos de água, seriam os lagos e as lagoas. Então, as áreas de vegetação arbórea, elas possuem alta densidade, que protege o solo contra os efeitos da chuva, diminuindo a velocidade do escoamento superficial. A pastagem, ela possui uma cobertura vegetal mais rala, predominando gramíneas e arbustos, tendo risco de erosão maior que as matas. As regiões com solo exposto e áreas edificadas são as mais vulneráveis aos processos erosivos, devido à impermeabilização e compactação do solo, conforme Silva Machado 2014. Os mapas de suscetibilidade erosiva, eles não mostraram risco do tipo muito fraco ou fraco, tendo predominância do risco médio e alto, com pontos isolados de risco muito alto. Então, a fragilidade muito alta vai ser a predominância de relevo montanhoso, conjugado com área urbana. Exemplo, Bairro do Suru, na divisa de Pirapora com Santana de Parnaíba. Fragilidade alta, predominância de áreas urbanas e solo exposto, com uma declividade entre 8% e 45% sobre um cambisolo áprico. Fragilidade média, predominância de áreas de pastagem periurbanas, com relevo de 8% de inclinação, também sobre cambisolo áprico. Fragilidade alta e média estão distribuídas de forma espraiada e fractal, espalhadas, exceto na região da MO, que é a reserva do Morro Grande, que é uma área protegida ambientalmente, e ela também está sobre latossolo vermelho e amarelo. Então aqui nós temos os mapas de fragilidade potencial,
que só leva em consideração os aspectos físicos, e você vai ter o mapa de fragilidade emergente, que leva em consideração a interferência antrópica. A gente pode ver que eles ficaram na média com o risco alto, predominância do risco alto, só risco médio, que seria aqui embaixo na região da reserva do Morro Grande, que está sobre o solo, cambissolo áplico. Aqui nós temos uma tabela falando as áreas em hectares dos dois mapas. Então, risco muito fraco e fraco, teve uma área desprezível praticamente. Fragilidade média, você vai ter aí uma área em porcentagem para fragilidade potencial de 12%, e para emergente 15% em relação à área total. Fragilidade forte, você vai ter aí uma área correspondente a 87% na potencial e 81% na fragilidade emergente, e é muito forte também muito pouco, 1% referente ao potencial em relação à área total, e um pouquinho maior na emergente, que seria quase 4% em relação à área total. Então, as áreas com risco muito alto se mostram cerca de 3 vezes maiores e mais pulverizadas na fragilidade emergente quando comparada com a potencial, enquanto as poucas regiões de baixa fragilidade e erosão são caracterizadas como alguns corpos hídricos localizados na reserva do Morro Grande, como algumas redes de drenagem, que seriam os rios intermitentes, que fazem parte da represa Pedro Beixete. Foram feitas algumas visitas em campo de algumas áreas com vulnerabilidade alta e muito alta, e foi possível identificar aspectos ambientais negativos que permanecem ocultos por meio da interpretação da imagem aérea. São aspectos que você não consegue ver por imagem, devido à baixa resolução, como por exemplo, taludes construídos sem proteção geotécnica e cobertura vegetal, edificações com muro indicando movimento de solo, árvores inclinadas e de raízes expostas com risco de tombamento, galpões abandonados servindo como abrigo para moradores de rua, e praças sendo utilizadas como repositório para resíduos sólidos, além de outros aspectos negativos. Então, as conclusões. A área de estudo ela foi avaliada como de alto risco à erosão nas duas fragilidades, como na emergente quanto na potencial. Embora não seja escopo da Sabesp trabalhar com zoneamento ambiental, que o foco dela é saneamento, os resultados mostram a necessidade de se implantar um plano de uso de solos sustentáveis nos municípios atendidos pela companhia, de forma que a Sabesp possa fazer parcerias com esses municípios que não têm muito recursos para se elaborar planos de planejamento ambiental que possa atender às demandas dos planos diretores de cada município. Os mapas apresentados foram eficientes em representar de forma simplificada a fragilidade dos processos erosivos, porém se recomenda para trabalhos futuros outras formas de análise de variáveis, como o uso da análise hierárquica de processo, o método AHP. A gente pode também quantificar a perda de solo pela equação universal da perda de solo, que é a fórmula USLE, e também pelo sistema de inferência fuzzy, o CIF. Então aqui nós temos as referências bibliográficas do trabalho, e eu gostaria de agradecer aos técnicos e analistas da Sabesp que ajudaram na elaboração desse trabalho, assim também como a comissão organizadora do evento, que está dando essa oportunidade de a gente apresentar aqui. Muito obrigado e até a próxima.